Lucy vivia em uma pequena vila no interior, cercada por montanhas e campos que pareciam se estender até o horizonte. Apesar da beleza natural ao seu redor, sua vida era marcada por desafios constantes. Desde muito jovem, ela foi conhecida por sua bondade, sempre disposta a ajudar os outros. Se alguém precisasse de um prato de comida, um ombro amigo ou apenas uma palavra de conforto, Lucy estava lá. Mas por trás de sua generosidade, havia uma alma que também carregava suas dores em silêncio. A vida de Lucy começou a tomar um rumo difícil quando ela perdeu os pais ainda na adolescência. Sem família para apoiá-la, precisou crescer rapidamente e assumir responsabilidades pesadas. Trabalhou em tarefas simples, mas exaustivas, para sobreviver. Seus dias eram preenchidos com trabalhos no campo e pequenas costuras, tudo para garantir que tivesse o mínimo para se manter. A falta de oportunidades na vila tornava tudo ainda mais difícil. Além disso, Lucy enfrentava problemas de saúde que complicavam ainda mais sua rotina. Uma dor persistente em sua perna dificultava seus movimentos, mas ela raramente reclamava. Em vez disso, recorria à sua fé, acreditando que um dia Deus enviaria um milagre para aliviar seu sofrimento. Todas as manhãs e noites, ajoelhava-se onde fazia suas orações. Embora sua fé fosse forte, o peso da vida às vezes parecia insuportável. Lucy sentia que carregava um fardo maior do que podia suportar. Nos dias mais difíceis, perguntava-se por que suas orações não eram atendidas. Será que Deus a havia esquecido? Será que ela não era digna de um milagre? No entanto, havia algo em Lucy que ela própria não conseguia enxergar. Sua presença era como um raio de luz para as pessoas ao seu redor. Seus vizinhos a admiravam por sua força e coragem, mas Lucy não percebia o impacto que tinha na vida dos outros. Para ela, sua bondade era apenas uma forma de compensar o vazio que sentia dentro de si. Certa noite, depois de mais um dia exaustivo, Lucy ajoelhou-se para orar como fazia diariamente. Com lágrimas nos olhos, sussurrou: Senhor, até quando? Eu preciso de um milagre. Algo que mostre que o Senhor ainda está comigo. E então, em meio ao silêncio de sua casa, Lucy adormeceu com o coração pesado, sem saber que sua jornada de fé estava apenas começando. Os dias seguiam, mas o silêncio de Deus parecia ensurdecedor. Lucy continuava com sua rotina, ajudando quem podia, mas dentro dela crescia uma dúvida que a consumia lentamente. Por que suas orações não eram atendidas? Ela via outras pessoas alcançando suas bênçãos, mesmo aquelas que não pareciam ter a mesma devoção ou bondade. Será que minha fé não é suficiente? Perguntava-se frequentemente. Cada manhã, ao se ajoelhar em oração, o mesmo pedido escapava de seus lábios: Senhor, envia-me um milagre. Mostre-me que ainda há esperança. Mas os dias se tornavam semanas, e as semanas, meses, sem que nada mudasse. O peso do trabalho, da solidão e da dor física fazia com que Lucy começasse a sentir sua fé vacilar. Para uma mulher que sempre confiou em Deus, esse sentimento de abandono era como uma ferida aberta. No entanto, havia algo curioso acontecendo ao redor de Lucy, mesmo que ela não percebesse. As pessoas da vila começaram a comentar entre si sobre como ela era um exemplo de força. Se não fosse por Lucy, eu não teria superado a perda da minha mãe, dizia uma vizinha. Um homem mais velho, que fora ajudado por Lucy quando esteve doente, afirmava: Ela tem um coração que parece carregar a bondade de Deus. Mas Lucy não ouvia esses elogios, pois estava muito focada no que sentia faltar em sua própria vida. Um dia, enquanto caminhava até o pequeno mercado da vila, Lucy cruzou com uma criança que havia ajudado meses antes, ensinando-a a ler e escrever. A menina correu até ela com um sorriso no rosto, carregando um pequeno bilhete escrito à mão. Obrigado por ser minha professora, Lucy. Você é meu milagre. Aquelas palavras tocaram seu coração, mas sua mente, ainda tomada pela dúvida, não conseguia aceitar aquilo como uma resposta divina. Naquela noite, após um dia especialmente difícil, Lucy ajoelhou-se novamente, mas dessa vez suas palavras foram diferentes. Senhor,
O que mais devo fazer? Estou cansada. Sinto-me sozinha. Preciso de algo que me mostre que minhas orações não estão caindo no vazio. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, e naquele momento, ela sentiu como se estivesse no limite. Tudo o que ela queria era uma prova de que sua fé não era em vão. Exausta, Lucy adormeceu ali mesmo, ajoelhada em oração. Naquele instante, algo estava prestes a mudar. Embora ela não soubesse, as respostas que buscava começariam a se revelar de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Naquela noite, enquanto dormia, Lucy teve um sonho que parecia mais real do que qualquer coisa que já havia experimentado. Ela se viu caminhando por um vasto campo, mas o cenário era desolador. As flores estavam murchas, os céus pareciam cinzentos, e o ar carregava um peso que dificultava sua respiração. A cada passo que dava, Lucy sentia um misto de tristeza e solidão. De repente, algo inexplicável começou a acontecer. Onde quer que seus pés tocassem, as flores renasciam. Pequenos brotos surgiam no solo seco. Flores coloridas desabrochavam com uma beleza indescritível, e o campo começava a se transformar em um verdadeiro jardim. Lucy olhava ao redor, confusa, sem entender o que estava acontecendo. "Por que isso está acontecendo?" murmurou para si mesma. Foi então que uma figura misteriosa apareceu diante dela. Era um homem de aparência serena, com uma presença que transmitia paz e autoridade ao mesmo tempo. Ele olhou para Lucy com um sorriso gentil e disse: "Você procura um milagre, mas não percebe os que já realiza. Olhe ao seu redor." Lucy, ainda atônita, respondeu: "Mas eu só estou caminhando. Não fiz nada especial." O homem apontou para o campo agora repleto de flores vibrantes. "Cada passo que você deu trouxe vida a este lugar. Assim como cada ação que você realiza no dia a dia toca as vidas ao seu redor. Você pede um milagre, mas já é um. Deus trabalha através de você, Lucy. Você é a resposta às orações de muitos." As palavras daquela figura ressoaram profundamente no coração de Lucy. Ela começou a lembrar de todas as vezes que ajudou alguém, dos pequenos gestos que pareciam insignificantes para ela, mas que haviam mudado a vida de outras pessoas. "Eu sou um milagre?" perguntou, quase sem acreditar. O homem assentiu com um olhar cheio de ternura. "O que você busca fora já está dentro de você. Apenas abra os olhos e veja." Antes que pudesse responder, Lucy acordou. Estava em sua cama, com a luz do amanhecer entrando pela janela. Seu coração batia forte, e suas mãos estavam trêmulas. O sonho parecia tão real que ela mal podia acreditar que havia terminado. Sentiu algo diferente. Pela primeira vez em muito tempo, ela não pediu nada. Apenas agradeceu. O sonho plantou uma semente em seu coração, mas Lucy ainda não compreendia totalmente o que aquilo significava. No entanto, uma coisa era certa. Algo dentro dela havia mudado. Ela sentia que começava a enxergar sua vida com outros olhos, e aquele era apenas o início de sua jornada de transformação. Nos dias que se seguiram ao sonho, Lucy começou a observar sua vida com mais atenção. Pequenos momentos que antes pareciam insignificantes, agora tinham um novo significado. Ela se lembrava das palavras da figura misteriosa: "Deus trabalha através de você." Aquilo ecoava em sua mente a cada gesto simples que realizava. Certo dia, enquanto caminhava pela vila, Lucy encontrou a pequena Clara, a criança que havia ajudado a aprender a ler. Clara correu até ela com um brilho nos olhos e mostrou orgulhosa um caderno cheio de palavras que havia escrito sozinha. "Lucy, olha, agora eu posso escrever histórias como você me ensinou." Lucy sorriu emocionada. Naquele instante, ela percebeu que seu ato de bondade havia transformado o futuro daquela criança. Talvez Clara não tivesse aprendido se ela não tivesse dedicado seu tempo para ensiná-la. Mais tarde, enquanto comprava pão no mercado, um dos vizinhos, um senhor idoso chamado Joaquim, aproximou-se para agradecê-la. "Lucy, você se lembra de quando me trouxe sopa durante aqueles dias em que estava doente?"
Eu pensei que não iria conseguir me levantar novamente, mas suas visitas me deram força. Lucy, surpresa, respondeu com humildade. Foi tão pouco, não precisava me agradecer. Mas Joaquim insistiu. Para você pode ter sido pouco, mas para mim foi um milagre. Esses encontros começaram a abrir os olhos de Lucy para algo que ela nunca havia percebido antes. Em sua mente, milagres sempre foram atos grandiosos, como curas instantâneas ou mudanças extraordinárias na vida. Mas agora ela entendia que os verdadeiros milagres podem ser pequenos gestos, capazes de mudar o curso da vida de alguém. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo o que havia acontecido, Lucy voltou à sua oração. Mas, dessa vez, algo era diferente. Ela não pediu nada. Em vez disso, fechou os olhos e disse: Senhor, obrigada. Obrigada por me mostrar que, mesmo sem perceber, eu sou uma ferramenta do seu amor. Obrigada por cada oportunidade de ajudar, por cada sorriso que consigo provocar e por cada vida que toca a minha. Com o passar dos dias, Lucy começou a aceitar que, mesmo em meio às dificuldades, sua vida tinha um propósito. Ela não via mais seus desafios como punições, mas como oportunidades de crescer e aprender. Suas orações passaram a ser menos sobre pedir e mais sobre agradecer. Aos poucos, sua alma se enchia de paz, uma paz que vinha de saber que sua vida tinha valor. O que antes parecia vazio agora era preenchido com um significado profundo. Lucy ainda enfrentava dificuldades, mas elas não pesavam tanto quanto antes. Ela começava a perceber que Deus nunca a abandonou. Ele estava presente em cada pequeno milagre que ela semeava nos outros. Uma manhã, Lucy decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo: caminhar até o topo de uma colina próxima à vila. Era um lugar especial para ela, onde costumava ir na juventude para refletir e admirar o nascer do sol. Com passos lentos, devido à dor persistente em sua perna, ela percorreu o caminho de terra até chegar ao topo. Lá, ao alcançar o pico, foi recebida por uma vista de tirar o fôlego. O céu estava tingido de tons de laranja e rosa, e os primeiros raios de sol iluminavam os campos com uma luz dourada. Lucy sentou-se na grama, sentindo o vento suave no rosto, e começou a orar. Mas, desta vez, suas palavras eram diferentes. Ela não pediu um milagre, uma cura ou uma mudança. Com o coração cheio de gratidão, ela apenas agradeceu. Senhor, obrigada por tudo. Obrigada pelas pessoas que colocaste em minha vida, pelas oportunidades de ajudar e pelas lições que aprendi. Obrigada por nunca me abandonar, mesmo quando eu não conseguia enxergar. Naquele momento, Lucy sentiu algo que nunca havia experimentado antes: uma paz profunda, quase palpável. Era como se todo o peso que carregava tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez, ela percebeu que sua fé não dependia de receber algo em troca, mas de reconhecer a presença constante de Deus em sua vida. Ela compreendeu que, enquanto buscava por milagres externos, Deus a estava moldando para ser um milagre na vida de outras pessoas. Enquanto refletia, lembrou-se de cada rosto que havia tocado com suas ações: a pequena Clara, o senhor Joaquim, os vizinhos que sempre recorriam a ela nos momentos de dificuldade. Lucy percebeu que sua bondade, mesmo quando feita de forma automática, era um reflexo do amor divino. Deus estava usando suas mãos para trazer conforto, cura e esperança a outros. Ao se levantar para descer a colina, Lucy olhou para o horizonte e disse em voz alta, quase como uma conversa direta com Deus: Eu entendi, Senhor. O milagre que eu esperava não era algo que viria até mim. Ele estava aqui o tempo todo, dentro de mim. Obrigada por me mostrar isso. De volta à vila, Lucy continuou sua rotina, mas agora com uma nova perspectiva. Sua fé havia se fortalecido, não por causa de algo extraordinário que tivesse acontecido, mas porque finalmente entendia que o verdadeiro milagre era a capacidade de espalhar amor e compaixão, mesmo nas adversidades. Cada dia era um presente, e cada oportunidade de ajudar era uma bênção.
Lucy já não se sentia abandonada ou insignificante. Ela havia descoberto que Deus não se manifesta apenas em grandes gestos, mas também no silêncio, na simplicidade e no cotidiano. Sua conexão com Ele era agora mais forte do que nunca, baseada não no que ela queria receber, mas no que podia oferecer. A jornada de Lucy nos ensina uma lição poderosa. Muitas vezes buscamos sinais grandiosos e milagres extraordinários, enquanto os verdadeiros milagres já estão presentes em nossa vida. Eles se manifestam nos pequenos gestos de amor, nos momentos de compaixão e na capacidade de fazer a diferença na vida dos outros. Lucy aprendeu que Deus nunca a abandonou. Ele estava ao seu lado em cada desafio, moldando-a para ser uma fonte de luz em meio à escuridão. Ao mudar sua perspectiva, ela percebeu que não precisava esperar por algo milagroso para sentir a presença divina. O simples ato de ajudar, de se preocupar e de espalhar bondade era, em si, a maior manifestação de um milagre. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.